O programa Momento Jurídico está no cartório de registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre, acompanhando a inauguração do Espaço Cultural, que está localizado aqui na sede do cartório. Vamos conversar com o registrador titular, que é o Dr. João Pedro Lamana Paiva, que vai nos falar sobre o objetivo da criação deste espaço cultural e também o que os visitantes vão encontrar aqui. Dr. Lamana Paiva. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, eu agradeço. É um privilégio poder contar com vocês aqui e divulgar aquilo que nós temos da realidade. Como se sabe, o Registro de Imóveis de Porto Alegre, ele é de 1865, mais precisamente 5 de julho de 1865. Hoje ele tem 154 anos. Então foi o primeiro registro de imóveis do Rio Grande do Sul. Então a verdadeira história do Rio Grande do Sul está dentro desta zona aqui. E como eu sou uma pessoa conservadora, que gosto da história e toda a história tem que ser contada, quando eu assumi em 2011, 16 de novembro de 2011, eu sabia que tinha coisas importantes aqui e comecei a trabalhar, juntamente com a minha esposa, para, quando fizesse 150 anos, contar a história para todos os rio-grandinos e mais o Brasil e tudo mais. E aí, então, fizemos aquela festa que vocês acompanharam, sim, lançamos um livro e tal. E esse espaço que eu estou inaugurando hoje, ele já tinha, através de uma exposição que a gente fizendo, que é a Linha do Tempo, que começa em 1732 com a história das Seis Marias. E essa exposição, ela era itinerante. Ela já passou por vários locais, no Tribunal de Justiça, na direção do foro, no Ministério Público, na Câmara de Vereadores, né, no Apache aqui do tribunal, e etc. e tal. E agora, então, resolvi fixar aqui na primeira zona, aonde fizemos uma remodelação e criamos esse espaço aqui, para colocar não só a linha do tempo, mas como também o sistema Torres, que é um sistema facultativo, né, que é de 1890, e digo com toda a certeza, porque eu conheço o Brasil todo, né, não existe um registro de imóveis que tenha mais títulos Torres do que a primeira zona. Na América Latina. Na América Latina, posso dizer isso, porque um dos países que tem o sistema Torres exclusivo é Santo Domingo, na República Dominicana. Foi lá que eu aprendi Torres, na República Dominicana. Lá, sim, todo o sistema registral é Torres. Agora, fora de lá, sem dúvida nenhuma, é o Brasil, que tem em vários estados, não são em todos, e a primeira zonas, então, encampou isso, até mesmo pela titular anterior e pelos titulares anteriores. Quem poderá visualizar esta exposição, Dr. Lamana Paiva? Bem, a partir de hoje, qualquer cidadão, qualquer pessoa que goste da história, poderá chegar no Registro de Imóveis da primeira zona, na Travessa Francisco de Leonardo Truda, número 98, 12º andar, e aí se identificar e poderá visitar. Eu quero também trazer aqui os alunos da Faculdade de Direito e também liberar para as escolas, fazer convênio com as escolas estaduais e municipais, para que venham aqui conhecer a verdadeira história da propriedade. Porque nós temos um lado triste também, que está contado aqui, que era a época dos escravos, que eles eram dados, inclusive, em garantia hipotecária e eram vendidas às pessoas junto com as propriedades. Então, esse é o lado ruim que nós temos, mas que está aí, a história tem que ser contada. E vai engrandecer e muito o conhecimento desses alunos, dessas crianças, né, que virão aqui para conhecer essa história tão interessante. Toda a vida, através da linha do tempo, vai se deter aqui, pode ficar meia hora, uma hora aí para poder apreciar. Tempo que for necessário. necessário. Isso, e além disso, conhecer o que é esse tal do Torres, que é o registro facultativo que existe somente para imóveis rurais nos dias de hoje. Lhe cumprimentamos, então, por esta grande iniciativa. É o primeiro cartório de registro de imóveis a ter um espaço cultural. Isso aí é muito importante para a cultura, né, do nosso estado. Para quem gosta, tem que conservar. Então, eu invisto muito nisso aí. Vocês poderão ver, nós temos aqui o famoso indicador pessoal, que é pelos nomes da pessoa. Tem milhares e milhares de fichas, que são todos aqueles que ou são proprietários, ou foram avalista, fiadores, etc. e tal. Estão aqui juntos, conosco aqui, para poder apreciar. Muito sucesso, então, para essa exposição. Grande iniciativa. Cumprimentos, Dr. Lamana Paiva. Um grande abraço. Mais uma vez, eu agradeço por essa generosidade, essa bondade que vocês têm sido com o sistema registrado notarial. Estamos sempre juntos nessa grande parceria. Valeu, então. Vamos em frente.
A desembargadora Denise Oliveira César, Corregedora-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também está aqui acompanhando essa inauguração do Espaço Cultural. Tudo bem? Aqui do Cartório de Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. O que a senhora achou? Interessante, muito interessante, não é? Olha, realmente o cartório é um cartório muito eficiente, tecnológico, oferece condições ideais para o atendimento dos cidadãos que vêm aqui em busca dos registros dos seus imóveis. E ele contém, na verdade, boa parte da história do Rio Grande do Sul. São livros maravilhosos, que estão todos muito bem conservados, que são fonte de pesquisa histórica, além, evidentemente, de representarem a segurança jurídica para todos os proprietários. E agora, com essa exposição Propriedade, Registro e Caminhos, em que nós temos toda a trajetória do patrimônio imobiliário, em especial das grandes edificações do estado do Rio Grande do Sul, dados históricos, registros especiais, selos diferenciados, registros de cartas de alforria, enfim, é uma joia da história e da cultura que o Dr. Paiva deixa, então, para a cidadania do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, a senhora sugeriu para ele que fizesse algum documento, algum vídeo, alguma coisa assim, para as escolas, né, para os alunos aprenderem toda essa história também. Sim, existe aqui um contexto de história do Estado e do município de Porto Alegre e dos poderes instituídos, que é muito valioso. Claro que o ideal é que os próprios jovens venham aqui visitar, mas para oportunizar um acesso maior, realmente talvez seja muito bom fazer um documentário. Um documentário a respeito de todos esses fatos, porque para despertar a curiosidade dos jovens sobre a história da sua cidade, a história do seu estado, a história da sua cultura. Sempre é um grande prazer revê-la. Um grande abraço e muito obrigada. Agradeço eu. Doutor Amadeu Butelli, diretor do Foro Central de Porto Alegre, também está aqui acompanhando a inauguração desse espaço cultural aqui no cartório de registro da Primeira Zona de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. É uma satisfação fazer a visita aqui ao cartório do Registro de Imóveis da Primeira Zona, capitaneado pelo Dr. João Pedro Lamana Paiva, uma pessoa por demais conhecida no meio registral, e demonstrando aqui a excelência das instalações e do trabalho aqui desempenhado, que serve de exemplo, né, para todas as serventias registrais do Rio Grande do Sul e, quiçá, do país. É uma exposição que é intitulada Propriedade, Registro e Caminhos, que mostra toda a história do Rio Grande do Sul da área de registro de imóveis. Perfeito, eu já tinha conhecimento dessa exposição, que ela esteve, né, no saguão do Foro Central. Ela é itinerante. Exatamente, por vários meses, há uns 2 anos atrás. Isso. E tivemos até um episódio pitoresco lá. Casualmente está aqui esse selo histórico, né, da época do Império. Houve um incidente lá e o selo desapareceu da exposição e a caixa descolou e o selo caiu no chão e foi com o lixo pela limpeza. Ele acabou sendo encontrado na revisão dos sacos de lixo. A procura deve ter sido muito grande, não é? Muito grande, foi uma semana de busca e tal, e felizmente encontramos um documento histórico, né, e está aí de novo, né, para preservar a nossa memória. Para ilustrar também esta grande exposição, não é? Sem dúvida, sem dúvida. É importante conhecer essa trajetória de vida, né, desde a criação da cidade, do município de Porto Alegre e o desenrolar de todas essas etapas de construção da cidade, das suas divisões de bairros e tal. É bastante interessante a mostra. Ok, foi um prazer encontrá-lo aqui nesse momento tão importante, né, para o Dr. João Pedro Lamana Paiva, que é a inauguração, então, deste espaço cultural. Um grande abraço. Igualmente, o prazer é nosso. O juiz corregedor Maurício Ramires também está aqui acompanhando, vai nos falar a sua impressão sobre esse espaço cultural que está sendo inaugurado aqui no cartório de registro de imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre. Eu gostei muito do espaço, eu tenho muito interesse pessoal pela história jurídica do nosso estado e também da história
cultural, arquitetônica. Encontrei várias coisas aqui muito interessantes. Então, está muito de parabéns, Dr. Paiva, por ter conservado isso tudo e ter aberto esse espaço para a população. É uma novidade, né? Porque cartório nenhum de registro de imóveis teria, né, uma exposição tão farta, não é, de informações para quem vier, para saber a respeito, né, de Porto Alegre, né, de tudo que está aqui registrado. Sim, é uma novidade, mas uma inovação. Eu espero até que isso possa gerar um exemplo para outros titulares de ofícios, e assim como o Dr. Paiva tem feito ao longo da carreira dele, que ele tem sido um inovador e várias coisas que ele fez foram exemplos para os demais. Então eu espero que seja mais uma iniciativa que seja copiada e replicada em outros lugares. Muito obrigada, um grande abraço, hein? Obrigado.